Bom, a gente falou ontem do ato 1 desse livro, e como eu não calo a minha boca, eu vou falar um pouco, comentar sobre o que aconteceu no ato 2. Como eu disse, eu tô completamente obcecado pelo conteúdo que vem nesse livro, apesar de ser uma farofa, então haja paciência. Ou nem tanto assim, você também pode levar no banho-maria, mas você perde muita coisa. Mas enfim. Vamos começar pelo fato de que depois que aconteceu tudo o que aconteceu ali com o Imperador e com todo o bando dele, a gente tem um pouco mais de profundidade nas consequências. O Asta e o Euron continuaram fugindo e toda a patota do Imperador meio que colocou ele num casulo enorme de carne que foi bizarro, mas que serve como parte importante para pronta recuperação dele. E ele fica assim o livro todo, basicamente, né? É o motivo para ele não sair querendo atacar os mancebos lá com os feitiços mais poderosos que ele tem, porque sim, este velho tem feitiços muito poderosos. Enfim, continuando, a gente vai vendo, né, a progressão deles ali enquanto eles estão fugindo. Isso dura só um capítulo praticamente, porque eles são atacados por alguns monstros característicos desse mundo que parecem aranhas. O livro vai dizer que eles têm um negócio, tipo uma cauda de escorpião e tudo mais, e que eles têm um tamanho pelo menos parecido com o dos lobos. Ou seja, os bichos são ruins mesmo. Só que, antes da manada desses bichos atacar eles, a manada para porque eles são meio que controlados mentalmente por uma outra personagem que aparece nesse meio. E essa personagem é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tá acompanhada de dois outros garotos, né? No caso, eles têm ali a faixa... O livro vai dizer que eles têm, né? A faixa etária de 15, 14 anos, por aí. E ela tá acompanhada do Barack e também do Chris. No caso, eles não falam o nome deles de imediato, né? Tem a transição dos atos ali. E quando a gente meio que vira a página dos atos, a gente entende que esses três novos personagens, o Chris, o Barack e a Elizabeth, eles são da mesma espécie que o Euron e o Asta, mas eles não são do mesmo tipo. Lembram que eu comentei que o Asta e o Euron eles tinham uma característica muito forte, que eram aqueles olhos azuis? Pois é. O único que carrega essa mesma característica é o Barack. O Barack, que eles também chamam de Bak, ele tem esses mesmos olhos azuis cianos, mas o Chris e a Elizabeth não. A Elizabeth, ela tem uns olhos que o livro vai dizer como fúcsia. E o Chris, ele tem uns olhos meio âmbar, amarelados. E a gente vai entender que a diferença dos olhos não é só estética, isso também influencia nos poderes deles, que é uma coisa que eu gostei muito. Quando a gente vai lendo o livro, a gente entende que o Chris, ele meio que mexe com os corpos das pessoas. Ele pode mexer com os músculos, com a carne, com os ossos e com a energia vital dos outros. Ele seria o equivalente ao Euron, só que o Euron mexe com os elementos da natureza e o Chris mexe com os corpos dos seres vivos. Mas a Elizabeth, ela mexe com a mente, com o espiritual, com esse negócio meio psíquico. Então, a gente entende essa diferença entre eles. O Chris, ele cura o Asta ali, né, que tava só a capa da gaita na última vez que a gente encontrou ele. E eles meio que começam a seguir viagens juntos ali. E a gente entende o porquê dos irmãos terem tentado matar o Imperador antes. Eles tentaram fazer isso porque o governo dele, em geral, o uso de magia, diferente do que a gente vê nas outras obras, está começando a agir como se fosse um câncer na Terra. E tudo meio que está se deteriorando, porque ele pega muitos recursos e não devolve, magicamente, naturalmente, tecnologicamente.
ele pega esses recursos e ele não devolve para a natureza, e ele tá matando geral, ele tá praticamente fazendo ele tá mandando todo mundo de arrasta silenciosamente. Eu não vou usar outra palavra aqui. Mas a gente entende um pouco do ponto de vista desses personagens à medida que eles vão conversando. E é interessante ver o como eles também são afetados por isso, mas o como eles sozinhos, individualmente, eles nunca tiveram coragem de levantar a voz, porque eles nunca tiveram a menor chance sozinhos. Mas agora eles estão se reunindo, eles estão meio que se atraindo entre si para meio que formar uma resistência para tentar sobreviver. E enquanto isso, a gente vê também como é que funciona o lado do Império, porque o Império ele é formado por pessoas que têm a cabeça no lugar, surpreendentemente. Tanto é que a gente conhece um pouco mais aquela galera que meio que praticava uma biologia morta. Por que eu digo isso? Porque essa galera, que na verdade são dois que têm destaque, eles são mortos-vivos. É justamente o Cálico e a Josephine, que chamam de Josie também, mas eu vou chamar de Josephine porque é essa que aparece na maior parte do livro. O Cálico e a Josephine, eles são meio que os mortos-vivos soberanos do lugar onde eles vivem, e graças a Josephine eles elaboram um plano para poder justamente caçar e tentar rastrear não só o Euron e o Asta, como também todos os possíveis sobreviventes dessa empleitada que o governador estava fazendo, que o imperador estava fazendo, de tentar mandar todo mundo ir conhecer Moisés. Enfim, depois que a gente entende toda essa parte, dois caçadores de recompensas muito poderosos são mandados para caçar eles ali e tudo mais. Só que o plano dá totalmente errado, não sai como ninguém queria, e um outro personagem entra na história. Um outro personagem, inclusive muito importante, que o nome dele é Solj, ou Solj, não sei. O Solj, ele é da mesma espécie que a Elizabeth, só que os poderes dele são muito diferenciados. Então ele fica meio que imprevisível ali, e ele consegue inclusive fazer muito mais coisa que ela nesse primeiro momento que a gente conhece ele. Mas o mais impressionante é ver os personagens lidando com as suas questões, e com base na evolução que eles têm na mentalidade, eles também vão desenvolvendo os poderes deles. E é justamente nesse momento que a gente entende que existe uma hierarquia dentro dos próprios Zephanims. E isso também fica meio que implícito ali nesse segundo ato, mas quem ganha destaque realmente são o povo ali da grade imperial. Inclusive a gente conhece ali, né, todos os Volturi. Os Volturi, inclusive, eles são os magos do governo do Imperador, e cada um tem a sua função. A gente conhece os irmãos mortos-vivos, o Cálico e a Josephine, e a gente mergulha um pouco mais no psicológico do Foster e como ele comanda a cidade dele. Então, esse segundo ato é mais para mostrar como é que cada um está se posicionando depois do que aconteceu lá no ato 1. Enfim, o ato 3, ele traz um pouquinho mais dessas revelações, ele traz um pouquinho mais dos personagens, e eu considero o ato 3 um pouco mais interessante, mas nada comparado ao ato 6, mas a gente vai comentando aí com o passar do tempo.